Bom, vendo na prática, então, uma função ela é um código, ela é um código, né, feito para ser independente dentro do meu código total, né? A gente já tem de cara aqui uma função, né? Essa é a função principal do meu programa, mas ela é uma função, então ela funciona como uma função. Agora, vendo todas as partes, né, que foram passadas no vídeo anteriormente, a gente tem como protótipo, né, como forma de uma função, o tipo, né, o nome, vou chamar de f1, né, de função 1, e a lista de parâmetros. Aí eu tenho abre e fecha chaves, aqui dentro o corpo da minha função, todo o código dessa função. Então, os meus parâmetros, eles são definidos com tipo e o nome, né, da variável. Diferente de uma declaração de variável comum, aqui a gente não pode declarar um tipo e as várias variáveis que são desse mesmo tipo. Aqui a cada parâmetro tem que especificar o tipo e o nome da variável. Agora aqui dentro eu posso fazer o meu código, né, o que eu quero que essa função faça, né, como eu quero que essa função funcione. Nesse caso, eu quero receber como argumento os dois valores inteiros. E eu quero retornar para a chamada dessa função a soma desses dois valores. Então, se o tipo da função é inteiro, o retorno dessa função ele deve ser também do tipo inteiro. Então, nesse caso, é um caso bem simples, eu vou usar aqui return a mais b. Eu poderia ter o código que eu quisesse aqui dentro dessa função. Nesse caso, eu já fiz a expressão dentro do próprio return. E ele aqui, para mim, ele vai retornar a soma dos dois parâmetros que foram passados para dentro dessa função. Esses dois parâmetros me obrigam a chamar essa função, já atribuindo para dentro dessa função os dois valores, o a e o b. Independente de como seja, né? Pode ser outra variável, pode ser uma constante, isso não importa. Mas eu preciso de fazer a chamada dessa função passando os dois valores. Nesse caso, a chamada da função, né, dentro de outra função, né, que no caso aqui é a main, vai ser desse jeito. Por exemplo, eu quero somar 5 e 6. Então, o que eu quero aqui? 5 mais 6, né? Que o 5 é o parâmetro A e o 6 é o parâmetro B. E o return, ele retorna, né, um inteiro correspondente a A mais B. Só que se eu fizer aqui, executar passando como parâmetro essas duas constantes, ele vai fazer essa soma, mas eu não vejo o resultado. Por quê? Porque ele troca a chamada dessa função por um inteiro, que é o tipo da função. E esse inteiro, no caso, é o que está na frente do return. Só que eu preciso de ter alguma coisa para mostrar esse resultado, né? No caso, o printf. E essa chamada dessa função é como se fosse uma variável, como se fosse uma constante. Então, no caso, printf, percentual d, né? Vírgula, aqui vem o valor que eu quero mostrar. E o valor que eu quero mostrar é esse inteiro. Esse inteiro que é correspondente da execução dessa função. Então, nesse caso, 11 como resposta, né? Porque ele jogou para dentro da função os dois parâmetros, A e B, fez a soma e retornou. Então, é exatamente dessa forma que funciona, né? Uma função bem simples, né? Mas a ideia é essa. Esse tipo aqui não precisa ser inteiro. Ele pode ser char, ele pode ser float, ele pode ser double, qualquer tipo, né, da linguagem. E ele pode ser void. Void é ausência de tipo, né? Aí se for void, significa que eu não preciso de dar esse return aqui. Aqui dentro, quais tipos eu posso utilizar? Qualquer tipo também, né, que eu tenho disponível na linguagem. Quantos parâmetros eu posso utilizar? Quantos eu quiser também, quantos for necessário. E se eu não quiser nenhum? Ótimo, eu deixo sem nenhum parâmetro aqui, não tem problema. A diferença é que se eu tirei o parâmetro aqui, eu não preciso de passar aqui, né? Mas o que nesse caso específico desse exemplo vai retornar? Não vai retornar qualquer lixo de memória que eu tiver, né? Para retornar alguma coisa válida, eu vou fazer a atribuição aqui
manualmente, né? E B recebe 6, para ser o mesmo exemplo. Ele vai retornar, mesmo que eu não passe dentro do parâmetro, ele vai retornar os mesmos 11, né? O mesmo valor 11. Porque ele está fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu não estou obrigando a passagem aqui na chamada da função. Então, quando eu chamo a função, aqui eu não passo nada. O que eu tenho aqui no parâmetro é o que eu tenho que informar aqui na hora de fazer a chamada dessa função. Bom, mas para que essa função, então? Ela tem várias aplicações. Primeiro, que a linguagem ela é inteira construída assim, né? Então, até o meu programa principal, ele é uma função, que é o main aqui. Outra, a gente reduz a duplicidade de código. Se eu tenho uma função, se eu tenho uma parte do meu código, se eu tenho uma rotina específica que eu preciso de fazer várias vezes, executar várias vezes aquele conjunto de código, eu tiro esse conjunto que está repetido dentro do meu programa principal e faço uma função com esse conjunto de códigos. Depois eu só chamo ele. Isso melhora para diminuir, isso, né, acaba diminuindo a quantidade de linhas de código, né, porque eu diminuo a repetição, mas melhora e de quebra, né, o principal objetivo, na verdade, que eu considero, é melhorar a manutenção. Porque você imagina, se eu tenho uma função A que executa, né, um código lá qualquer, e eu tenho ela em vários lugares dentro do meu código. Eu chamo essa função em muitos lugares dentro do meu código. Se eu mudo a forma de resolver essa subrotina, né? Se eu mudo o código, a lógica dessa subrotina mudou. Eu teria que sair procurando isso dentro do meu código, onde está repetido, para fazer essa atualização, para mudar essa lógica. Se ela está em uma função, eu só preciso encontrar essa função, fazer a mudança em um lugar só, porque embaixo, ou no main, ou em outras funções que utilizam essa lógica, só faz a chamada a essa função. Então eu só mudo na origem dela e todo lugar que utiliza vai utilizar dessa nova forma, já modificada. Então esse é um exemplo, né, de funções. Aqui a demonstração foi de uma função bem simples, mas já verificando basicamente as principais características de uma função.